Bom dia, pessoal. Então, dando sequência ao nosso ciclo de seminários de direito administrativo, nós vamos apresentar um, um trabalho sobre a evolução histórica do direito administrativo ao longo das transformações do Estado brasileiro. O nosso grupo, que ficou eu e a Gabriele, vamos trazer para vocês alguns recortes que eu acredito que vão somar os conhecimentos que a gente já tem para fundamentar o nosso entendimento do direito administrativo no Brasil. De início, é interessante a gente ressaltar o seguinte: se você for lá no chat GPT e pedir para ele fazer um trabalho sobre a evolução histórica do direito administrativo ao longo das transformações do Estado brasileiro, ele vai te apresentar exatamente algo bem próximo disso aqui, foi o que ele nos trouxe. O direito administrativo do Brasil passou por diversas transformações no período colonial, a independência trouxe uma influência do liberalismo, a república mudou significativamente o direito, com a descentralização administrativa, a era Vargas foi marcada pelo surgimento do direito trabalhista, 64 aquela constituição extremamente autoritária, até chegar em 88. Então, veja bem, na realidade é um resumo, bastante sintético, do que realmente foi o direito administrativo ao longo das 7 constituições brasileiras. Mas como de resto, tudo que o chat GPT faz é uma coisa muito superficial, rasa. Então, o que que nós fizemos? Esquece isso. Nós acreditamos que para a gente contribuir com o entendimento do direito, não só do direito administrativo, mas do direito e de todas as questões que marca a nossa vida no Brasil contemporâneo, é preciso a gente fazer uma reflexão histórica muito mais aprofundada do que aquilo que é a aparência que o chat GPT traz. Então, nós fizemos uma pesquisa lá no começo da história do Brasil, para a gente fazer uma breve síntese de 1500 até 2023. Eu acredito profundamente nessa premissa de que para você compreender o presente, para você se contextualizar no mundo que você vive, se situar, precisa você conhecer o passado, a história das coisas, como as coisas surgiram e como elas foram evoluindo, até chegar no que nós temos hoje. Você simplesmente vai no chat GPT e manda ele fazer o trabalho do professor James. Então eu acredito muito mesmo que para você compreender o presente, é preciso você fazer uma reflexão histórica, e infelizmente isso é uma coisa que a maioria das pessoas parece que e não despreza. Então nós vamos partir desde das grandes navegações até chegar no chat GPT. Primeiro, é importante a gente ressaltar também que o Brasil tem 523 anos que ele foi invadido. Eh, mas é lógico que o direito administrativo ele não tem 500 anos de existência nem no Brasil e nem em nenhum outro lugar do mundo. Porém, isso não significa que não existia direito administrativo. Em qualquer lugar que existir Estado ou qualquer tipo de forma de organização em que existe um chefe e um grupo que comanda, sempre vai existir funções administrativas. O que acontece é que isso muitas vezes se enquadrava no dia a dia das pessoas e não tinha ninguém tinha isso como um ramo autônomo do direito. Como ramo autônomo nasceu o direito administrativo aí pelo século XVIII, começo do século XIX. Tudo o que vocês precisarem saber de direito administrativo, vocês podem perguntar para o professor James ou então para a professora Maria Silvia de Pietro, que é a professora da matéria lá na USP, e nós vamos disponibilizar esse material e também um livro dela para quem quiser aprofundar no assunto. Segundo a professora, você pode dividir esse direito administrativo em 4 períodos: colonial, imperial, republicano e atual. Mas eu vou deixar essa parte para a Gabriele falar lá no final. O que eu quero trazer para vocês é é uma base de conhecimentos para a gente entender o Brasil
a administração, algumas questões da administração pública brasileira da atualidade. Eu parti para fazer esse trabalho de uma pergunta que um aluno meu me fez há muitos anos, quando eu dava aula de política agrícola. Ele me perguntou: por que que o Brasil é desse jeito? É essa burocracia infernal, uma corrupção endêmica, entremeada em tudo, uma maracutaia, povo mala. Ele trouxe Eu respondi para ele assim: essa visão sua, apesar de pessimista, ela não pode ser desconsiderada, mas para você entender a discussão que fluía na época, eu falei: "Pra você entender por que que os Estados Unidos são o primeiro mundo e são o que são, você assiste um filme chamado O Patriota. E para você entender, começar a responder essa pergunta que você me fez, você lê um livro que chama Náufragos, Traficantes e Degredados. Aí você vai entender como se estruturou uma sociedade como a americana e como se estruturou uma sociedade como é a brasileira. E isso precisa da gente começar muito antes, inclusive, da invasão do Brasil. Vamos voltar no século XIV, XV. Na época, a Europa estava vivendo a seguinte situação: a Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha, tinha sido invadida pelos mouros que ficaram desde o século VII até o século XV, ocupando espaços em Portugal. O Império Turco-Otomano tinha tomado Constantinopla e tudo que era valioso no mundo era o Império Turco-Otomano que comercializava e fazia uma ponte entre tudo que era conhecido na época, que era a Europa, o Velho Mundo, a Ásia, onde era produzida as coisas valiosas. Se vocês tiverem curiosidade de ver quanto que valia um saco de pimenta do reino, um saco de canela, no século XV, vocês vão ver que era ouro, era o ouro da época, e também o norte da África. Então, precisava de achar um jeito de chegar nesses produtos sem ter que enriquecer o Império Turco-Otomano mais ainda. E aí foi aonde, eh, na época, apoiado pela grande evolução da indústria náutica, que principalmente em Portugal, e motivado por 3 razões muito poderosas: dinheiro ambição de dinheiro, ambição de poder e expansão da fé católica, vários povos, principalmente os portugueses, partiram para tentar achar caminhos para chegar no Oriente. Outra questão, que na época fazia parte da do inconsciente coletivo do europeu era o eurocentrismo dos povos europeus em relação aos outros povos do mundo, principalmente em relação a esses latino-americanos. Isso, mesmo muito depois, isso até hoje, para falar a verdade, até hoje. Eu já tive a oportunidade de ir na Europa e eu percebi o desprezo que eles têm lá pela um dia uma mulher correu do ponto de ônibus, arrastou a filha dela e saiu correndo, porque ela percebeu que eu e um colega estavam falando em português e viu que a gente era brasileiro. Mas eles sempre viram os índios e esses povos nativos como pagão, adorador de demônio, antropófago, e principalmente depois os negros, mestiços, latinos, eles sempre foram rotulados de inferiores e até hoje o povo europeu tem, eh, esse preconceito contra a gente. Esse imperialismo tem várias consequências, dentre outras que vocês podem pesquisar nos livros de história. A que nos interessa para o direito administrativo é que o inconsciente dos governos europeus da época era muito influenciado pelo direito romano e que era caracterizado principalmente pela burocracia do Estado e o apoio de um aparato militar poderoso e um aparelho administrativo inchado, denso, que até hoje ainda caracteriza os a a sociedade, os estados neolatinos, latinos e neolatinos, como, por exemplo, todos os da América do Sul. Então, gente, para você chegar a um entendimento do que o Brasil é hoje, é preciso a gente entender a nossa herança que nós tivemos do invasor português, que que foi quem estruturou toda a o aparelho estatal, o direito administrativo no Brasil.
Então, o que que tinha como característica, o que que nós herdamos dessa cultura ibérica no nosso modelo administrativo? Lógico, isso atenuou um pouco, mas o modo de produção era concentrada e era exploratória, né, o Brasil foi invadido com o intuito de explorar as riquezas que tinha. A estrutura social que foi montada desde o início, ela era hierarquizada e extremamente sectária. A estrutura política era burocrática, não tinha identidade nacional, totalmente exploratória em detrimento das populações nativas, né, inclusive as pessoas chamadas de bens, eram os escravocrata, era donatário de capitania hereditária e espaço de terra. Eles tinham uma hermenêutica moral muito particular, e principalmente hoje, se vocês me perguntarem o que que, na minha opinião, mais caracteriza o direito administrativo brasileiro, eu responderia que é o estamento burocrático. E esse estamento burocrático, ele não foi aleatório, não foi tirado do nada, ele é uma herança que nós tivemos do governo português, que foi a nossa em cima do qual se baseou toda a nossa história do direito e da administração pública no Brasil. Esse estamento burocrático, ele se perpetua até hoje. Vocês podem ver isso aí todo dia nos jornais. O patrimonialismo brasileiro, o coronelismo que impera principalmente no Nordeste, esse presidencialismo de coalizão, esse centrão, essas eh, meandros administrativos que chega a ser até nojento, e a burocracia infernal do Brasil. O caso concreto que eu trago aqui para nossa discussão, inclusive que vale 0,20 na tabelinha de avaliação do professor, é, por exemplo, os editais do serviço público. O professor sabe. Eu fui chefe no serviço público durante 29 anos, pedi demissão, não quero mais nunca exercer chefia no serviço público. Para você fazer uma licitação principalmente se for coisas bens permanentes, que não for de consumo, é uma burocracia infernal. E quem quiser ver se eu estou falando verdade ou mentindo, abre o site do IF Goiano Campus Rio Verde e analisa 2 editais que estão abertos. Um para uma simples bolsa e outro para uma simples, monitoria. Os editais nossos para você oferecer um prato de comida para um auxílio permanência para um aluno, que é uma bolsinha para os alunos mais carentes, tem 30 páginas. A quantidade de artigos que tem no edital é inacreditável. É seção de direito de uso de imagem, para você tirar uma foto de uma pessoa, é uma burocracia infernal. Quem quiser fazer uma escritura de um terreno, eu fui anotando outro dia o passo a passo para eu fazer uma escritura, deu 21 etapas em Cefaz, e da Cefaz vai para o cartório, e do cartório gera guia de TBI, e de guia de TBI volta no cartório, aí depois você tem todo um inferno astral de uma via crucis, aí no final você ainda tem que ir no outro cartório, eh, de registro de imóveis registrar. Só o Código Civil e o Código de Processo Civil brasileiro tem 3.118 artigos, se somar. O Brasil é o inferno astral do estamento burocrático no mundo. Eh, e isso não foi por acaso. A história do direito administrativo começa naquelas ordenações afoncinas desde quando o Brasil começou até hoje. A forma como eles estruturaram a divisão de capitania hereditária, o direito de posse, etc. Na época dos governos gerais, eh, toda a estrutura do reino era baseada nas tais leis afoncinas, que, na verdade, centralizava o poder de tudo no Estado e criava uma estrutura administrativa que deixava toda a vida civil do cidadão amarrada. Vou pular um pedacinho aqui. Bom, de 1751 a 1808, aí sim começou a se estruturar de forma melhor e de forma, digamos assim, havia um clamor das pessoas que habitavam o Brasil por mudanças e não ficar lendo 100% na cartilha dos portugueses. E o direito foi
se transformando. O direito aplicado pelos tribunais já mostrava um misto do tradicional com o moderno e o casuísmo inerente às questões brasileiras já começava a se fazer presente. Só que aí ninguém contava com um fato, um furacão que varreu a Europa no começo do século XVIII, um furacão chamado Napoleão Bonaparte, que veio conquistando da França para cá, ele veio dominando toda a Europa e criando um império mesmo, até chegar em Portugal. Na época, a única oposição que a França tinha era a Inglaterra, que talvez fosse o país mais desenvolvido do mundo. Então, o que que Napoleão Bonaparte fez? Portugal era aliado da Inglaterra. Ele deu um ultimato para Portugal romper com a Inglaterra. E o que que acontece? Ele não, eh, ele deu um prazo. O rei de Portugal ficou em cima do muro e falando que ia romper e não sei o quê, mas nunca definia. E Napoleão Bonaparte perdeu a paciência e partiu para cima de Portugal. Quando o governo foi avisado que ele estava chegando, eles fugiram para o Brasil nessa data aí, trazendo para cá 60.000 livros, 34 caixas de documento, 15.000 pessoas, pulga, rato, piolho, e aí sim trouxe a burocracia infernal do modelo português para o nosso. Mas para nós teve uma mudança muito importante, porque aí o Brasil passou a ser o caso mais sui generis do mundo. O Brasil passou a ser o único país do mundo, aliás, Portugal passou a ser o único país do mundo administrado de uma colônia, porque o centro do poder de Portugal, na verdade, estava no Brasil. E aí o Brasil passou a ser totalmente diferente do que era até então. Eles começaram a estruturar o Estado para criar um ambiente com melhor qualidade de vida para o próprio governo de Portugal que estava instalado aqui. E aí, depois, passada essa fase, né, o Dom João VI voltou para Portugal, mas o filho dele, Dom Pedro I, ficou governando o Brasil. Em 1822, houve aquela independência do Brasil. E aí, a partir depois do fiasco de uma tal de Constituição da Mandioca que não virou nada, em 1824, finalmente o Brasil conseguiu promulgar a primeira Constituição brasileira, já separando poder, já estruturando o Estado. Todo mundo sabe que tinha o poder executivo, tinha o legislativo, tinha o judiciário, mas tinha um poder que era sobre todos os demais, que era o tal do poder moderador, que era, na verdade, o próprio rei. E aí, então, assim, esse direito administrativo a partir dessas constituições, também vou deixar para a Gabriela explicar, ela vai fazer um breve resumo de tudo isso e eu volto para fechar o nosso trabalho. Mas, a grosso modo, a gente pode voltar naquela no primeiro slide lá, quando a gente fez aquela síntese do chat GPT lá, que a partir da Constituição de 91, aliás, entre 1824 e 1891, foi a Constituição monárquica, né, do reinado brasileiro, porque o Brasil ainda era uma monarquia. Em 1891, o Brasil passou a ser uma república, né? Houve aquela proclamação da República em 1889, que todo mundo sabe também. E a partir daí, na República começou a haver uma descentralização administrativa. Aquele poder moderador acabou, ficou só os três poderes que a gente conhece. A Constituição de 34, com Getúlio Vargas, ela foi muito populista, e inclusive todas as leis trabalhistas, a própria CLT, que a gente segue até hoje, com os 792 artigos totalmente pró-trabalhador que a gente conhece, foi dessa era, né? Aí depois o Brasil foi novamente tomado, mas por militares, né, que proclamaram, aliás, montaram uma constituição totalmente autoritária, e isso durou até as momentos das diretas já, a eleição do Collor em 89, né, e em 88 a, foi elaborada a Constituição atual que a gente conhece, que é uma Constituição mista, né? Um Estado democrático de direito, mas com características mais fraternas, é um Estado mais social de direito, digamos assim. E, para finalizar,
a gente pode dizer o seguinte: se você estudar o direito administrativo do nascimento dele até os dias atuais, você vai constatar, eh, muitas mudanças ao longo do tempo, lógico. Isso se explica de um lado, pelo acréscimo sensível das funções assumidas pelo Estado, como consequência das necessidades coletivas, sociais, econômicas, que os outros grupos vão dissecar melhor, né. O conceito do serviço público foi ampliado e passou a abranger serviço social, né, de saúde, de educação, leis para o comércio, para a indústria, lei de propriedade industrial, lei do direito empresarial, lei de falência e tudo isso que a gente conhece, que lei de concorrências, né, que estrutura o direito administrativo brasileiro. A segurança passou a ser uma responsabilidade do Estado. Lugares que não tinha por que ter tanto policiamento, hoje tem. O próprio direito ambiental, que na Constituição de 88, né, se vocês analisarem o artigo 225 da Constituição, vocês vão ver claramente que o artigo 225, a Constituição brasileira, ela constitucionalizou o direito ambiental, que é outra área que o direito administrativo também precisa atuar. A gente tem como, digamos assim, objetivamente, o direito ambiental como um direito de terceira geração e um direito de todas as pessoas. Então, até isso o Estado passou a intervir, né. E tudo mais que, na realidade, a gen eu como o professor James disse, o direito administrativo ele permeia a vida de todos nós. De outro lado, a Constituição trouxe muitos princípios inovadores, né, incorporou o Estado social ao Estado democrático de direito à nossa vida. Por outro lado também, né, existe uma preocupação atual em restringir um pouco o Estado. Nós tivemos 2 governos neoliberais, os do Fernando Henrique, que descentralizou muito o Brasil, e depois o próprio governo anterior, que também falou que ia tirar o Estado do cangote das pessoas, né, que eu acho que vocês lembram na época que o Bolsonaro era candidato. E, enfim, a administração pública hoje ela tem uma função estruturante muito importante. E eu quero terminar minha apresentação, fazendo uma homenagem a um ministro que teve lá na época do presidente Sarney. Ninguém de vocês provavelmente lembra, que era o ministro da desburocratização, grande e saudoso Hélio Beltrão. Se não fosse ele, o Brasil era ainda pior de você trabalhar dentro do direito administrativo do que é hoje. E esperamos com isso ter trazido algumas reflexões para que vocês possam compreender por que, como se estruturou a sociedade, por que que o Brasil é tão burocrático, por que que o Brasil tem esse modelo, como eu falei lá no começo, tentar responder a pergunta que o meu aluno me fez na época, e para isso também nós vamos contar com a colaboração de todos os outros grupos que vão apresentar, certinho? Qualquer dúvida nós estamos à disposição e vamos colocar todo esse material à disposição de quem quiser. Abraço, fiquem bem.